Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Isabela Paraguai, que é médica neurologista com especialização em distúrbios do movimento pela Faculdade de Medicina da USP, neurologista colaboradora do Ambulatório de Neurologia Funcional e Distúrbios do Movimento da Faculdade de Medicina da USP e membro da International Parkinson and Movement Disorder Society. Então, Isabela, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da doença de Parkinson. Joia, obrigada, doutor João, obrigada pelo convite. E vamos lá falar um pouquinho sobre essa doença que é tão comum e ainda causa muita dúvida em muita gente, né? Ótimo, então vamos lá. Para começar, eu queria que você me falasse o que é a doença de Parkinson e o que diferencia o Parkinson do parkinsonismo. Bom, então vamos lá. A doença de Parkinson é uma doença onde há uma alteração do efeito nos neurônios que produzem dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor que ajuda na liberação do movimento. Então, para a gente fazer os movimentos da maneira como a gente está acostumado no dia a dia, na velocidade correta, da maneira correta, a gente precisa da dopamina. Quando há falta dessa substância, acontecem os sintomas de lentidão, de tremor, que são muito característicos na doença de Parkinson. E aí eu vou entrar na história do parkinsonismo e doença de Parkinson. Essa é uma dúvida muito frequente, qual é a diferença, né? Eu costumo dizer que é como se fosse uma febre. Eu vou dar o exemplo da febre. O parkinsonismo é como se fosse a febre. A febre existe por diversos motivos. Você pode ter febre porque você está com uma infecção de garganta, porque você está com uma infecção de urina, você pode ter febre porque está com uma virose. E a febre, então, é o sintoma, é o que você está sentindo. Na história do parkinsonismo é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa que tem o parkinsonismo, ela tem os sintomas de rigidez, lentidão, tremor, mas não necessariamente isso quer dizer que é a doença de Parkinson. Quem tem parkinsonismo pode ter diversas outras causas desse parkinsonismo. Uma das causas do parkinsonismo é a doença de Parkinson, que é a causa mais comum. Então, na grande maioria das vezes, quem tem parkinsonismo tem doença de Parkinson, mas isso não é uma regra. Existem outras doenças que podem causar esses sintomas. Ótimo. Bom, você já disse que a doença de Parkinson ela se desenvolve em decorrência da destruição desses neurônios dopaminérgicos que estão localizados na substância negra, né, no cérebro. Agora, por que é que acontece essa destruição? Existem algumas teorias que ditam sobre isso, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente a causa da doença, né? Isso é o nosso grande desafio, até para a gente eventualmente conseguir uma cura, a gente precisa primeiro entender por que a doença acontece, né? Então, existem algumas vertentes que tentam descrever a causa da doença de Parkinson em si, mas não existe uma teoria que a gente tenha como verdadeira, né? O que a gente sabe hoje é que existem causas que são genéticas, então existem indivíduos que têm uma alteração no gene, que é o que faz com que eles desenvolvam a doença. Isso geralmente é mais comum em pessoas que desenvolvem a doença antes dos 45 anos de idade. Depois dos 45 anos de idade, a gente costuma dizer que a causa é idiopática, quer dizer o quê? A gente não sabe exatamente qual é o motivo, né? A gente sabe que existem fatores que aumentam a chance da pessoa desenvolver a doença de Parkinson, como exposição a agrotóxicos, estilo de vida, mas a gente não sabe dizer exatamente quem são aqueles que vão desenvolver a doença e os que não vão desenvolver a doença. Ótimo. Bom, de fato é uma condição que a importância de identificar a causa é eventualmente se buscar algum tratamento que possa controlar essa causa para que não tenha essa destruição, né? Agora, a situação atual neste momento é que isso não se tem essa causa tão esclarecida e não existe também um tratamento que vai controlar a evolução da doença, né? Exatamente. Então, a gente tem hoje tratamentos que tratam o sintoma. Então, a pessoa hoje com doença de Parkinson, ela consegue viver uma vida com uma boa qualidade de vida usando as medicações. Isso acho que é eu diria, um grande avanço dos últimos tempos. Que eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, quando eles recebem o diagnóstico, geralmente é uma coisa
que eles ficam muito assustados, né? É uma doença crônica, neurodegenerativa, uma doença que não tem cura, mas existe hoje um retrato muito diferente da doença de Parkinson do que existia no passado. Então, a gente está muito acostumado, principalmente as pessoas mais velhas, lembram de colegas, amigos que tiveram doença de Parkinson no passado e que tiveram uma evolução não tão boa, né? Então, eles têm lembranças muito ruins da doença. A gente tem que lembrar que as grandes, o maior número de medicações são mais recentes, até o Prolopa, que é a principal medicação que a gente usa para tratar, ela não é uma medicação tão antiga e ela foi um divisor de águas no tratamento da doença de Parkinson, né? Então, hoje, a pessoa que tem doença de Parkinson, ela consegue viver uma boa qualidade de vida tomando a medicação com sintomas controlados, apesar da doença. Ótimo, vamos discutir isso daqui a pouco. Em relação aos sintomas da doença, ela é caracterizada por sintomas motores, embora também tenham sintomas não motores, né? Os sintomas motores são aqueles que as pessoas mais identificam em relação ao Parkinson, que muitas vezes faz a pessoa procurar ajuda médica, né? Quais são esses sintomas motores? Os Então, mais vamos lá. comuns aí. Os sintomas motores geralmente são os sintomas que fazem o paciente procurar um neurologista ou especialista, apesar deles não serem os primeiros sintomas da doença a aparecerem. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de sintomas não motores. Mas os sintomas motores seriam rigidez, que é como se fosse um enrijecimento das articulações, então uma maior dificuldade de movimentar as articulações. Lentidão dos movimentos ou bradicinesia, então é comum que a pessoa tenha dificuldade, por exemplo, para escrever, a letra vai ficando pequena, ou uma dificuldade para fazer tarefas mais delicadas, que exijam uma maior destreza. O tremor, que é o sintoma mais clássico que todo mundo conhece, mas que pode não estar presente. Nem todo mundo que tem doença de Parkinson tem tremor, apesar dele ser o sintoma comum, ele não necessariamente está presente. E geralmente ele é um tremor de repouso, quer dizer o quê? A pessoa treme quando ela está descansando, a hora que está assistindo TV, a hora que ela está prestando atenção em outra coisa, é o horário que mais a gente consegue perceber o tremor. Além disso, existe uma perda de expressão facial, então é como se a pessoa ficasse mais séria. Ela tem uma maior dificuldade de ter expressão na face mesmo. Uma alteração de postura pode existir, então a pessoa fica com uma postura um pouquinho mais curvada, como se estivesse olhando sempre para baixo. E, em alguns casos, em fases mais avançadas, principalmente, pode ter alteração de fala e de deglutição. Ótimo. Já numa fase mais avançada da doença, um sintoma motor também que é comum é a discinesia, né? A discinesia, bom, a gente vai discutir mais para frente porque tem uma ligação aí com o tratamento também, né? Mas por que que ela gera tanta preocupação? O que que é a discinesia, né? E por que que ela tem tanta preocupação com ela? A discinesia são movimentos involuntários que acontecem geralmente associado ao uso de medicação. Principalmente o Prolopa, que é o remédio que a gente mais usa. Eu costumo explicar para os meus pacientes que são movimentos que aparecem quando a pessoa que estava com a movimentação diminuída por conta da doença de Parkinson, ao receber a medicação, passa por um estágio em que os movimentos estão acima do que deveriam. Então, ela passa de um estágio de lentidão, dificuldade de se movimentar, para um excesso de movimentação. Então, geralmente, a pessoa fica como se estivesse inquieta, né? Ela tem movimentos corporais como se fosse uma inquietude. Isso acontece, tem muita relação com a evolução da doença, então hoje existem trabalhos mostrando que não necessariamente isso tem relação com a medicação em si, mas sim com a evolução da doença e a diminuição desses receptores de dopamina ou a alteração dos receptores de dopamina no cérebro. Mas tem a ver principalmente com a pulsatilidade da medicação. Então, a gente ainda não tem uma medicação como o Prolopa que faça com que a pessoa tenha um nível estável de dopamina ao longo do dia. Então, a gente oferece para o paciente doses pulsáteis. Ele toma a horário, ele toma às 7, ele toma às 11, ele toma às 15.
E essa pulsatilidade, ou essa alteração do nível sérico de dopamina no cérebro, é que faz com que esses movimentos apareçam. É como se ela faça pulsos de muita dopamina e depois isso caia, e isso favorece o aparecimento desses movimentos involuntários. Ótimo. Bom, e por fim a gente tem os sintomas não motores da doença. Isso. Os sintomas não motores, como eu falei, eles geralmente aparecem anos antes do aparecimento dos sintomas motores que fazem com que o paciente geralmente procure um especialista. Mas sempre que a gente faz a investigação, a gente acaba perguntando por eles e é muito comum que eles estejam presentes. Um dos primeiros sintomas a aparecerem é o sintoma de perda de olfato ou de diminuição do olfato, que a gente chama de anosmia. Então, é muito comum o paciente com doença de Parkinson ter uma redução da capacidade de sentir cheiro, né? Além disso, se deve provavelmente pela deposição de substâncias ali na região do trato olfatório, que tem a ver com a fisiopatologia da doença. Além disso, existe uma redução da motilidade intestinal. Então, é muito comum que esses pacientes tenham uma constipação, uma dificuldade maior de evacuar. Isso é um sintoma muito comum também. As pessoas, às vezes, ficam semanas sem conseguir ir ao banheiro. E quando eu faço essa pergunta na consulta, geralmente eles falam, não, mas isso eu sempre tive, sempre foi assim. Isso é um sintoma que antecede muito o sintoma motor. Então, é muito comum que não haja essa associação pelo paciente. Além disso, podem ocorrer sintomas de dor é muito comum, além de fadiga, que tem relação também com a doença, e alterações do sono. E quando eu digo alterações do sono, é até uma questão mais curiosa, porque geralmente são pacientes que durante a noite têm movimentos involuntários. Enquanto eles estão dormindo, eles agem durante o sono. Então, grita, chuta, corre do ladrão, pula da cama, às vezes dá um chute na esposa ou no marido que dorme do lado. Isso tem a ver com a ausência de relaxamento do corpo na hora que a gente está sonhando, que é o que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM. Então, é um sintoma muito comum em paciente que tem doença de Parkinson, geralmente antecede a questão motora, sintomas motores, e pode causar muito desconforto, então precisa ser tratado também. Ótimo. Bom, outros sintomas neuropsiquiátricos que podem estar associados ao Parkinson incluem a ansiedade e depressão, né? E muitas vezes esses sintomas eles também estão presentes antes, ou seja, eles são mais causados pelo Parkinson ou são consequências do Parkinson? Porque, no fundo, eles também estão presentes já antes de um diagnóstico, né? Sim, eles são considerados sintomas não motores também, né? Apesar de poder existir essa relação do receber o diagnóstico com um sintoma mais depressivo, geralmente são sintomas que aparecem antes desses sintomas motores também. Eles têm a ver com não só com a dopamina, mas outros neurotransmissores que estão afetados na doença de Parkinson, mas eles são muito presentes também. Então, a gente costuma dizer que são comorbidades e a gente trata como sendo parte da doença de Parkinson. Certo. E o tratamento, ele é parecido com o tratamento de uma depressão num paciente sem Parkinson ou isso muda de alguma forma? Ele é parecido no sentido de que muitas vezes quando a gente vai tratar os sintomas motores e prescrever dopamina para o paciente, prescrever levodopa, que é um precursor da dopamina, ele pode melhorar de certa maneira. Então, existem medicações que tratam o Parkinson que podem ajudar no tratamento da depressão, mas nem sempre só o tratamento, só a reposição de dopamina é suficiente. Muitas vezes a gente tem que entrar com antidepressivos pensando em modular esses outros neurotransmissores que também estão eficientes. Tá ótimo. Bom, quando a gente fala que os sintomas motores é que levam ao diagnóstico, é porque a maior parte desses sintomas não motores são inespecíficos, né? Ou seja, são comuns a muitas condições comuns no idoso e muitas vezes as pessoas consideram como uma parte até do processo de envelhecimento. Você diz, eu sempre tive isso era uma coisa que para mim fazia parte de um outro quadro, né? E quando a gente fala que é uma doença silenciosa, porque para ter os sintomas motores, normalmente você já tem uma grande destruição, ou seja, essa destruição vem acontecendo
ao longo do tempo antes de começar a aparecer esses sintomas, né? Existe alguma forma de você ter um diagnóstico mais precoce, identificar essa destruição dessas células dopaminérgicas mais precocemente, ou não faz sentido a gente pensar nisso? Existe, mas na minha opinião não faz muito sentido a gente pensar nisso. Então vamos lá, existem alguns exames de imagem que a gente pode usar, que a gente consegue ver essa alteração de dopamina no cérebro. Existe um exame que é o TRODAT, que a gente vê exatamente essa região de dopamina cerebral. E hoje em dia, as ressonâncias magnéticas mais de 3 Tesla, que são melhores, de melhor definição, conseguem também avaliar a região do nigrossomo, neuromelanina, que a gente consegue comparar o indivíduo normal e o indivíduo que tem uma redução de células nessa região da substância negra. Agora, como a gente não tem tratamento e todo o tratamento que a gente tem, a gente não tem cura e todo o tratamento que a gente tem é um tratamento sintomático, não faz muito sentido a gente ficar pesquisando isso em paciente que não tem sintoma, porque a gente não vai tratar antes de ter o sintoma, ou de ver o sintoma aparecer. O uso da medicação, ele vai ser suficiente para tratar aquele sintoma que a pessoa está sentindo. Se você usar o remédio antes de ter sintoma, isso não vai fazer com que a doença evolua mais devagar, ou que o paciente demore mais para ter alguma sintomatologia. Então, não faz muito sentido a gente ficar pesquisando isso hoje em dia, que a gente não tem cura. Geralmente, hoje, o diagnóstico é feito com base na clínica mesmo, né? Então, hoje em dia, no consultório médico, a gente não precisa de exame de imagem para dar o diagnóstico da doença. E aí, acho que eu já vou entrar aqui na parte de como é feito o diagnóstico da doença hoje em dia. E agora, só para entender isso claramente aqui, eu entendi que não faz sentido, existe como você pesquisar o Parkinson, mas que isso não é feito de rotina, porque isso vai gerar uma preocupação que vai ficar na preocupação, porque não vai mudar em nada a evolução, tratamento, nada disso, né? Agora, exatamente, e a gente não sabe em quanto tempo a pessoa vai desenvolver um sintoma também, né? Eu costumo dizer que a doença é muito individual, mesmo em pessoas que a gente já sabe, já tem o sintoma, a gente faz o diagnóstico, a gente não consegue dizer como é que vai ser a evolução dela, porque cada indivíduo é muito diferente um do outro. Já vamos chegar nisso. Agora, minha pergunta é, você certamente está no dia a dia vendo ressonância magnética de muitos pacientes que podem ser solicitados por mais diversos motivos, né? E eventualmente você pode ver um exame numa paciente que não tenha sintomas característicos do Parkinson, mas que você olha ali e fala, não, esse paciente tem Parkinson. O exame que a gente consegue ver da ressonância, principalmente, ele é um exame que precisa ser solicitado. Então, em ressonâncias de rotina, dificilmente a gente vê essa alteração, tá? Então, eu consigo ver na ressonância quando eu solicito uma avaliação específica da ressonância. E o outro exame que dá para ver, que é o TRODAT, as pessoas não fazem de rotina. Então, é mais difícil de ter esse exame em uma pessoa completamente assintomática. Pode acontecer, pode. E aí, geralmente, uma questão que a gente vive do dilema, assim. Sendo uma ressonância, se a pessoa vier para mim com uma ressonância que tenha uma alteração, eu vou dizer que a confiabilidade desse exame de ressonância não é 100%. Então, eu com certeza observaria aquele paciente mais de perto, mas não me daria um diagnóstico de doença de Parkinson, entendeu? Mesmo porque a redução da produção de dopamina, ela não necessariamente significa uma doença de Parkinson, né? Ela pode significar um outro parkinsonismo, e aí isso gera um diagnóstico completamente diferente, um tratamento completamente diferente também. Então, de qualquer maneira, a conduta é observar e ver o que a pessoa vai manifestar de sintoma para a gente poder tratar aqui. Ótimo. E também lembrando que você falou há pouco que os sintomas não motores, eles costumam estar presentes por bastante tempo antes do Parkinson e são sintomas que muitas vezes acabam não sendo tratados porque a pessoa às vezes não dá tanta atenção para esses sintomas, né? Mas são sintomas que têm tratamento.
Ou e que seja, uma precisam vez, ser tratados, talvez né? essa percepção precoce da doença te faça chamar atenção para outros sintomas que possam não estar sendo valorizados ali, né? Sim. Um sintoma que às vezes acontece de aparecer no consultório e que acende uma luzinha de que possa ter uma doença do tipo doença de Parkinson é esse sintoma do sono que eu falei, que é o transtorno comportamental do sono REM, que são pessoas que durante o sono têm esse sono agitado. Isso é uma coisa que me faz prestar atenção que talvez possa ter alguma coisa no futuro, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou tratar esse sintoma. Então, geralmente, a gente prescreve medicação para tratar o transtorno comportamental do sono REM e eu fico observando esse paciente mais de perto para ver se, eventualmente, ele vai manifestar algum outro sintoma. Ótimo. Bom, e aí a gente estava indo já para o diagnóstico, né, da doença. Eh, Você já falou da diferença entre o Parkinson e o parkinsonismo, ou seja, são condições que talvez tenham sintomas muito parecidos, mas que podem ou não ser o Parkinson. Como é que você faz essa diferenciação, ou seja, no paciente que tem sintomas característicos para fechar um diagnóstico do Parkinson? Bom, então, vamos lá. Essa é uma questão bastante difícil até, porque o diagnóstico de doença de Parkinson hoje, ele é feito como? Através de uma avaliação clínica. Então, na prática, a gente não precisa de nenhum exame de imagem para afirmar o diagnóstico de doença de Parkinson. O que a gente precisa? Que o paciente tenha esses sintomas de bradicinesia, ou seja, lentidão, associado a tremor de repouso, que é o tremor típico da doença de Parkinson, ou rigidez, e alteração de marcha ou de postura. Então, é um conjunto de sintomas, que é o que a gente chama de parkinsonismo. Então, o paciente tem que ter esses sintomas de parkinsonismo e tem que ter uma das coisas que faz a gente, que suporta o nosso diagnóstico, é que esse paciente tenha uma boa resposta à medicação dopaminérgica. Então, é um paciente que chega no consultório com esses sintomas, a gente prescreve a medicação e a gente vê que a medicação faz efeito e ele se sente melhor após usar a medicação. Então, isso é um dos principais critérios para definir doença de Parkinson e diferenciar dos outros parkinsonismos que não são doença de Parkinson. Geralmente, esses outros parkinsonismos não respondem ao Prolong ou à medicação dopaminérgica que você escolheu. Ótimo. Além disso, existe uma característica que é importante, que geralmente na doença de Parkinson, os sintomas são mais assimétricos. Então, é mais comum que um lado seja mais acometido do que o outro. Isso é muito mais comum na doença de Parkinson do que nos outros parkinsonismos. E, além disso, a gente tem uma data de 5 anos. Geralmente, a gente acompanha esse paciente por 5 anos. Se, após 5 anos, ele continuar respondendo à medicação dopaminérgica, isso provavelmente é uma doença de Parkinson. Existem alguns parkinsonismos que a gente chama de parkinsonismos atípicos, que geralmente podem até responder a medicação dopaminérgica no início e eles perdem essa resposta ao longo dos anos. Então, a gente tem esse tempo de acompanhamento para dizer, assim, firmar o diagnóstico de uma maneira mais concreta. Ótimo. Agora, então, de alguma forma, você faz um diagnóstico do parkinsonismo, não do Parkinson, e aí, para você de fato fechar o Parkinson, você pode levar até 5 anos, então. Exatamente. Então, é o que eu costumo dizer para os meus pacientes. Hoje, pela tua sintomatologia, pelo teu exame, hoje você tem um parkinsonismo. Na grande maioria das vezes, o parkinsonismo é a doença de Parkinson. Mas existem outras doenças que podem causar parkinsonismo e não são a doença de Parkinson. É mais raro que a pessoa tenha esses outros sintomas, hoje em dia, o único que a gente tem em tratamento é a doença de Parkinson. Então, a gente trata todo mundo com medicação dopaminérgica, pensando que a grande maioria vai responder e sendo a única opção que a gente tem também, porque esses outros parkinsonismos geralmente não, hoje em dia eles não têm tratamento ainda. Ótimo. Então, vamos lá. Chegou o paciente com sintomas característicos. ah, Você fala que pode ser um Parkinson, mas pode ser um parkinsonismo, ou seja, alguma doença com sintomas equivalentes, e faz o teste terapêutico com a levodopa, né? Então, vê a resposta do paciente. Os pacientes que respondem à levodopa,
a maioria vai ter o Parkinson, embora alguma pequena parte pode ter, e no fundo vai estar tratando da mesma forma, porque o tratamento seria esse, né? Sim. Quando é que você para com a levodopa e fala, olha, você não respondeu, isso não é Parkinson, então não precisa da levodopa? Geralmente a gente faz esse teste terapêutico até 1.000 miligramas dia de levodopa. Então a gente vai aumentando gradualmente a dose da medicação, do Prolop especificamente, que é o que a gente usa para fazer esse teste terapêutico, até 1.000 miligramas. Se com 1.000 miligramas o paciente não respondeu, provavelmente ele não é responsivo à levodopa. Existem, assim, outras questões que fazem a gente pensar que não seja uma doença de Parkinson, né? Então, naqueles sintomas não motores que a gente conversou, eles são mais comuns em quem tem doença de Parkinson, mas existem alguns tipos de parkinsonismo, por exemplo, que dão mais alteração de desautonomia, que não é doença de Parkinson, mas dá mais desautonomia. Então, aquele paciente que vem questionando que tem, por exemplo, quedas, que tem muita hipotensão postural, história de que quando levanta desmaia, a gente já começa a pensar que pode não ser uma doença de Parkinson propriamente dita. Paciente que tem muita alteração de equilíbrio logo no início, então paciente com uma doença inicial, mas que tem muita alteração de equilíbrio, a gente começa a pensar que talvez não seja doença de Parkinson. Então existem outros red flags que fazem a gente já ficar suspeitando que talvez aquilo não seja uma doença de Parkinson, e de qualquer maneira a gente faz o teste terapêutico e chega até essa dosagem de 1.000 miligramas dia. Que leva quanto tempo para chegar nisso? Olha, depende muito, principalmente de efeitos colaterais, né? Porque, como eu falei, por exemplo, esses parkinsonismos atípicos, um deles pode dar muita hipotensão postural. E a levodopa, ela pode fazer com que tenha uma queda de pressão. Então, às vezes, isso é uma coisa que faz a gente demorar para conseguir ajustar a dose. Mas, para você ter uma noção, assim, geralmente eu começo com meio comprimido de 100 miligramas 3 vezes ao dia. Então, eu começo com 150 miligramas dia de levodopa. A gente tem que chegar em 1.000, lembra? Então, eu vou aumentando isso gradual. Eu dobro a dose em uma semana, depois, geralmente, eu deixo o paciente assim até o retorno, 2 meses. Aí eu aumento mais um pouquinho. Não é uma medicação que a gente consegue aumentar de uma maneira abrupta. Então, eu diria pelo menos aí uns 6 meses para conseguir chegar, considerando assim idas e vindas do paciente. Ótimo. E aí, depois de 6 meses, chegou nessa dose, não está respondendo, você suspende a medicação e considera que aquilo é uma outra condição. É sempre algo que eu discuto com a família, né? Se eles realmente acham que não está tendo efeito nenhum, não faz sentido continuar a medicação e ser exposto a efeitos colaterais sem o benefício da medicação, né? Mas aí a gente vai reduzindo gradualmente, observando se realmente não tem perda de efeito nenhum. E só para a gente ter aí como parâmetro, como uma referência geral, porque depende de todo esse quadro sintomático, tudo isso, né? Mas quando você começa a tratar com a levodopa, começa esse teste terapêutico, qual é mais ou menos a percentagem de pacientes que você depois tira a medicação porque define que aquilo lá não é Parkinson e que a medicação não é necessária? É muito pequena, viu? É muito pequena mesmo. Geralmente, esses parkinsonismos não Parkinson são mais raros. Então, vou pensar assim, se eu trato basicamente só doença de Parkinson hoje em dia, né? Distúrbios do movimento e doença de Parkinson é o que eu mais atendo. Se eu atendo um por mês de novo diagnóstico de doença que não seja doença de Parkinson, muito até, sabe? É bem mais raro. Sim. Então, quer dizer, saber que tem essas condições, mas porque obviamente existe sempre aquela tentativa de negação, né? De, pô, mas será que eu tenho isso? Será que existe de fato isso? Quer dizer, não é um erro diagnóstico, mas entender que de fato o Parkinson é a grande causa do problema, né? Isso. E que o Parkinson é a doença que tem tratamento, né? Então, às vezes as pessoas vêm querendo que não seja a doença de Parkinson, que eu entendo, né? Pela dificuldade de aceitar o diagnóstico, etc. Mas no contexto de um parkinsonismo, a doença de Parkinson é a que a gente tem como tratar hoje em dia, tratar sintoma. Então, ela dos diagnósticos, é o diagnóstico que a gente consegue tratar. Ótimo.
Bom, você já falou um pouco sobre prognóstico, né? Já falou que é muito difícil de prever um diagnóstico, né? E que, mas que por outro lado é um prognóstico muito melhor do que era até alguns poucos anos atrás, né? É, mas obviamente que é uma pergunta que todo paciente que é recém-diagnóstico, diagnosticado com uma doença como essa, vai querer saber, né? Tipo, olha, a doença ela vai afetar a sobrevida do paciente, quando que ela vai ser funcional, quando que ela vai deixar de ser funcional. Você tem alguma referência para dar para essas pessoas, tipo, do que esperar dessa evolução da doença? Então, essa é a pergunta que é feita em praticamente toda consulta e é a resposta que eu não consigo dar, porque é muito individual mesmo. A gente tem uma diferença entre tipos de doença de Parkinson, né? Então, a gente sabe hoje que existem subtipos diferentes da doença. Tem um subtipo que treme, tem um subtipo que não treme, que é mais rígido. Então, entre a doença existe essa variação entre dentro da doença de Parkinson e cada indivíduo responde de uma maneira também. Então, é muito difícil que eu consiga dar essa resposta, né, de como vai ser o futuro. O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente não tem hoje nenhuma medicação que pode fazer diferença com relação ao futuro, à evolução da doença. Mas a gente tem uma ação que depende do paciente, que a gente sabe que faz diferença na maneira como essa doença vai evoluir. Então, a gente sabe hoje que quem faz atividade física aeróbica tem uma desaceleração da evolução da doença. Então, é a única coisa que a gente consegue fazer que vai mudar a maneira como a doença vai evoluir. Então, a gente sabe hoje que quem faz exercício físico, principalmente aeróbico, tem uma melhor evolução da doença. Agora, como isso vai ser em cada um, a gente não consegue prever. Tá. Costuma ter uma perda na sobrevida do paciente? Eu diria que sim, se a gente pensar que o paciente hoje em dia viveria até seus... Geralmente, o diagnóstico, mais comumente, é um diagnóstico a partir dos 60, 65 anos, né? E se a gente for pensar que é um paciente que viveria até seus 80, 90, pode ser que tenha uma alteração da sobrevida. Não é a doença de Parkinson em si que geraria uma redução da sobrevida, mas seria uma consequência. Por exemplo, pacientes com uma doença de Parkinson avançada e alteração da deglutição têm maior risco de broncoaspirar, fazer pneumonia, isso aumenta a morbidade, né? Então, geralmente são consequências desse estágio mais avançado da doença, principalmente relacionadas a broncoaspiração e infecções de maneira geral. Ótimo. Bom, pensando no tratamento, então, a primeira coisa, antes de entrar em medicação, são as medidas de estilo de vida. Então, você ter bons hábitos de sono, uma prática da atividade física, um bom padrão alimentar, isso tudo vai ter uma diferença, às vezes, importante na qualidade de vida e na evolução da doença, né? Qualquer pessoa precisa disso, quem tem a doença talvez mais do que os outros, né? Agora, já pensando na parte medicamentosa, ah, você já entrou com essa informação, quer dizer, a medicação padrão básica para tratamento seria a levodopa, que geralmente é combinada com a carbidopa, né? O que são esses medicamentos? Existem duas combinações da levodopa. Então, a levodopa em si, ela é uma precursora da dopamina. Então, você vai tomar a levodopa, ela vai entrar e no cérebro ela vai virar dopamina. E ela pode ser combinada com a carbidopa ou com a benzerazida. A formulação mais comum que a gente usa no Brasil hoje é a benzerazida, mais do que a carbidopa. Essas duas medicações, elas facilitam a chegada da levodopa em si no cérebro. Então, elas não deixam que isso seja degradado na corrente sanguínea e só depois que passa a barreira hematoencefálica é que a levodopa vira dopamina. Então, elas servem para fazer com que a dopamina chegue no cérebro.
porque elas não passam a barreira hematoencefálica e a levodopa passa. Então, ela só vai ser degradada depois que passar a barreira hematoencefálica. Então, é para isso que serve essa combinação. E a mais comum hoje é a levodopa benzerazida, que é o que a gente mais usa. Qual que é a grande questão dessa medicação? Que o que faz o tratamento ser mais chato, vamos dizer assim. Ainda não existe uma formulação, apesar de já terem tentado diversas composições, mas ainda não existe uma formulação que dure o dia inteiro. Então, não é uma medicação que você consegue tomar uma vez ao dia e ficar tranquilo. Então, isso é um dos grandes erros, principalmente quando a medicação é prescrita por alguém que não entende muito. É comum que a pessoa tome de 8 em 8 horas. Ela vai tomar de manhã, no almoço e antes de dormir. Isso não é o ideal, porque ela é uma medicação que, em média, a formulação mais comum dura lá 4, 5 horas no organismo. Então, a pessoa tem que tomar em intervalos durante o dia de 4 horas, para que a medicação tenha um bom nível sérico durante o dia. Então, é um remédio que não faz muito sentido, a não ser para motivos específicos. Tomar antes de dormir é uma medicação que você tem que tomar ao longo do dia, quando você está ativo, em intervalos mais curtos. Então, o paciente às vezes tem que tomar às 7 da manhã, 11, e depois às 3 da tarde. Isso é uma questão que às vezes nem todo mundo recebe como orientação, e é um dos motivos de não ter um efeito tão bom quanto o desejado. Ótimo. Essa preocupação que você está se referindo, né, com os horários de medicamentos, né, obviamente que todo mundo quer diminuir a quantidade de remédio que toma durante o dia, tomar menos vezes, né, mas a preocupação é com o que se chama de um fenômeno on e off da doença, né? O que seria Exato. isso? Isso se deve à perda do efeito do remédio, vamos dizer assim. Então, quando eu costumo desenhar um gráfico lá no consultório, então o paciente, ele tem doença de Parkinson, ele tem os movimentos diminuídos, né? Então, aqui está a linha de base, o paciente está com movimentos diminuídos. A hora que ele toma a medicação, ele volta a ter uma boa mobilidade, ou melhora do tremor, né? Melhora dos sintomas. Só que a medicação, ela tem um tempo de duração, então ela faz um pico, e depois ela começa a cair. Se a gente não tem uma distância boa entre as medicações, isso é muito individual, porque conforme a doença evolui, esse tempo às vezes fica mais curto, no início de doença esse tempo às vezes é mais longo, por isso que eu falo que é uma doença muito individualizada, que o tratamento precisa ser individualizado. Quando a pessoa chega nesse período em que acaba o efeito da medicação, ela entra no que a gente chama de off. Então, acaba o efeito da dopamina, ele fica sem a dopamina e volta aqueles sintomas ruins. Até o momento que ele toma de novo, volta a subir o nível sérico da medicação e ele volta a ter um efeito de on, que é o efeito bom da medicação. Às vezes, paciente em fase muito avançada pode ter esse on e off mesmo sob o efeito do remédio. Então, ele está lá no horário que ele acabou de tomar a medicação e, por algum motivo, ele perde completamente o efeito da medicação. Então, essas são as flutuações que são comuns em pacientes em fase muito mais avançada e que a gente vai falar mais para frente, que é uma das indicações de fazer a cirurgia de DBS. Ótimo. A levodopa é tomada via oral? Ela é tomada via oral. Aqui no Brasil só existe atualmente via oral. Ótimo. Não, eu falo porque esse comportamento lembra muito o tratamento do diabetes, né? Que você tem essa oscilação da insulina e tem que ficar usando, controlando para justamente evitar essas oscilações, né? E aí você tem as bombas, enfim, outras formas de tentar contornar essas oscilaços. Mas... Existe uma medicação que está chegando no Brasil que vai ser uma bomba não é exatamente levodopa, mas é a fosfolevodopa, que é outro tipo de medicação, que vai ser estilo essas bombas de insulina. Então, vai ser uma bomba de medicação que vai ficar liberando subcutâneo para manter esse nível sérico mais adequado. Ótimo. E a preocupação que existe com esse fenômeno on-off da doença é porque a tendência é que, com a evolução da doença, esses períodos sejam mais sensíveis à medicação, ou seja, você toma, aumenta, mas abaixa rápido e você tem que tomar novamente a medicação, até que chega uma hora que fica inviável você
ficar tomando medicação a cada intervalos mais curtos, né? Essa redução, vamos dizer, no tempo on da doença, ela está associada ao uso da medicação ou ela é parte da evolução natural da doença? Isso foi durante uma época, isso foi, a gente chama até de levodopofobia. Durante uma época, isso foi um medo que as pessoas tinham e até reduziu a prescrição de levodopa por um medo de que fosse culpa da levodopa que as pessoas estivessem desenvolvendo essa perda de efeito, vamos dizer assim. Mas tem um estudo muito emblemático em que eles compararam pacientes da Europa que recebiam um tratamento com levodopa numa data adequada da evolução de doença, versus pacientes da África que demoravam para começar o tratamento com levodopa, porque demoravam para ter o diagnóstico. E eles viram que mesmo aqueles que têm esse uso da levodopa mais atrasado desenvolvem esse tipo de flutuação ao longo do curso da doença. Então, a gente sabe que tem a ver com a evolução da doença. Ótimo. Mas, de qualquer maneira, a gente fala que existe uma dose de levodopa que a gente costuma passar, que é mais segura para prescrever início de tratamento. Então, a gente tem o costume de usar uma dose, de salvar um pouco, usar uma dose mais reduzida de Prolopa no início da doença e usar outras medicações que podem auxiliar o efeito da levodopa, mas em pacientes com idade mais precoce ou mais no início do diagnóstico. Tá. Então, é só para, assim, deixar claro, isso não quer dizer que o paciente vai ter que aguentar sintoma no início da doença para guardar a Prolopa para o futuro, né? O objetivo é que o paciente esteja bem. Então, a gente pode usar outros remédios, mas não é que ele não pode ter o benefício completo no início da doença. O objetivo é sempre que ele tenha a melhor qualidade de vida naquele momento. Tá ótimo. Mas qual é, então, a preocupação de não entrar direto com a levodopa nesse primeiro momento? A gente entra, mas a gente tem uma dose de segurança, vamos dizer assim. Então, idealmente, a gente usa até 400 miligramas de levodopa no início. Então, existe, o que é comprovado aqui, existe uma relação de evolução de doença, mas o uso de altas doses de levodopa no início do tratamento pode acelerar esse processo de desregulação da absorção do futuro. Ótimo. Bom, e quais são essas medicações? Então, existem algumas classes de medicamentos que podem ser usadas e, na verdade, o objetivo de todas elas é, de alguma forma, manter um nível mais elevado da dopamina, né? Que é o problema da doença, né? Quais são as medicações que têm sido utilizadas como tratamento inicial ou como tratamento adjuvante ou conjunto com a levodopa, né? Eu, particularmente, ainda gosto muito da levodopa como tratamento inicial. Hoje, os especialistas têm menos medo da levodopa e ela é a melhor medicação que existe. Então, tratamento inicial, eu uso levodopa sim, tá? Mas, em alguns momentos, a gente pode precisar de ajuda de outras medicações, né? Então, existem os agonistas dopaminérgicos, que são medicações que ajudam os receptores da dopamina. Então, eles fazem com que tenha uma melhor ação da levodopa e uma melhor ação da dopamina que o paciente ainda produz, porque eles ativam os receptores de dopamina. Então, essa é uma medicação que a gente pode associar. Existem os inibidores da MAO, que eles diminuem a degradação da dopamina na fenda sináptica. Então, essa é uma medicação que muitas vezes a gente usa bem no início de doença, esses inibidores da MAO. Quando o sintoma é muito fraquinho, muito inicial mesmo, às vezes dá para usar ele como monoterapia até, antes de pensar na levodopa. Mas eu, particularmente, gosto de usar a associação dos dois. E existem os inibidores da COMT, que são medicações que prolongam o efeito da levodopa. Esse a gente usa particularmente em fases um pouco mais avançadas, quando a levodopa não dura mais aquele tempo que costumava durar. Então, a gente associa essa medicação para aumentar a duração. E, antigamente, se usava muito anticolinérgicos, mas a gente, hoje em dia, não prescreve, porque a gente sabe que são medicações que aumentam o risco de desenvolver quadros demenciais, alterações cognitivas, então
está contraindicado, pelo menos os especialistas não prescrevem mais. Ótimo. Bom, e aí saindo do tratamento clínico, né, saindo do tratamento medicamentoso, tem o tratamento cirúrgico, né, especialmente a estimulação cerebral profunda. O que é isso e quando que ela está indicada? Vamos lá. A estimulação cerebral profunda é uma cirurgia em que a gente coloca eletrodos numa região específica do cérebro do paciente, que é um núcleo, e a gente consegue fazer com estimulação elétrica, fazer com que esse núcleo tenha uma resposta semelhante à resposta da dopamina no cérebro, né? Então, a gente consegue fazer com que haja essa liberação do movimento, que é a mesma coisa que a dopamina faz. Então, se assemelha a isso, são estímulos elétricos. Essa cirurgia, eu costumo dizer que é uma cirurgia que não é para todo mundo. Então, não é todo paciente com doença de Parkinson que vai se beneficiar dessa cirurgia, tá? E existe uma janela muito específica de tratamento. Então, essa é a parte mais importante. É uma cirurgia que ajuda muito a vida do paciente, quando ela é bem indicada, no horário certo, no momento certo da evolução da doença. A gente não pode nem deixar esse momento passar muito, e também não faz sentido que a gente faça essa cirurgia muito cedo, né? Então, a principal coisa aqui que a gente leva em consideração é que a cirurgia é um remédio a mais. Então, ela não é curativa, ela não faz com que o paciente não precise mais usar remédio. A gente, às vezes, consegue até reduzir a quantidade de remédio que ele usa depois da cirurgia, mas ele vai sempre ter que continuar usando remédio. Então, eu costumo dizer que é um remédio a mais. Isso é uma parte importante para a gente falar para o paciente, até para o alinhamento de expectativas. Ela não é uma cirurgia curativa, tá? A partir daí, assim, existem alguns critérios para fazer a indicação de cirurgia. O primeiro deles é aquela história dos 5 anos. Lembra que até 5 anos a gente não tem certeza de que seja a doença de Parkinson. Então, geralmente, com menos de 5 anos de doença, a gente não indica cirurgia, a não ser em casos muito específicos. Então, precisa ter 5 anos de doença. Uma das indicações é que o paciente use a medicação e tem esse tipo de flutuação que a gente fala. Então, começa a ter discinesia, são aqueles movimentos que a gente falou mais cedo, que são aqueles movimentos involuntários. Então, toma um remédio, tem muita discinesia. Aí o remédio acaba antes do tempo, então dura menos do que deveria durar. O paciente fica em off, ou seja, fica sem medicação parte do dia. A gente não consegue mais ter esse controle do momento que ele está bom, do momento que ele está ruim. Então, ele toma o remédio, tem movimento involuntário, a hora que acaba o remédio ele fica muito travado ou com piora do tremor. Então, essa é uma das indicações mais clássicas, que a gente chama de flutuação motora. O tremor refratário, então, algumas vezes, mesmo tomando doses boas de levodopa e outras medicações, o paciente não consegue ter um bom efeito no tremor especificamente. Então, a cirurgia, ela é indicada nesse caso também. Em alguns casos mais específicos, que precisam ser muito bem analisados, pacientes que têm intolerância à medicação, que às vezes não conseguem tomar a medicação porque tem efeitos gástricos, muitos efeitos colaterais, então essa pode ser uma indicação também. Ótimo. Bom, independente do tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, a gente sabe que infelizmente a doença ela é progressiva, né? Você consegue melhorar o controle dos sintomas, melhorar a qualidade de vida enquanto ela está evoluindo, né? Mas a doença vai evoluir, né? E você já falou inicialmente de alguns dos sintomas de dificuldade de deglutição, até problemas com a fala, né? E aí os problemas com o movimento, e aí você tem as terapias que vão ajudar no controle desses sintomas, né? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o papel da fonoaudiologia no tratamento do Parkinson, quando que ela é feita e o que ela pode trazer de benefício. Vamos lá. Então, eu costumo dizer que o tratamento de doença de Parkinson não é só minha responsabilidade. Eu costumo dizer que eu tenho a minha parte no tratamento da doença, então eu prescrevo a medicação, eu oriento, mas existe uma necessidade de
de um tratamento contínuo com outras especialidades e existe a necessidade, como a gente falou do exercício físico, que o paciente participe desse tratamento também, né? Então, existe o pilar médico-neurologista, com medicações, orientações. Existe o pilar do paciente, com relação a fazer atividade física, a se comprometer a ter essa vida saudável, melhora de outras comorbidades, etc. E existe o pilar de outras terapias que podem fazer sentido em alguns estágios da doença, que são fisioterapia, fono e às vezes até terapia ocupacional. A fonoaudiologia em si, ela tem seu papel em alguns casos, até no início da doença, porque como eu falei, pode ter uma alteração de voz, então alguns pacientes trazem uma queixa até inicial de uma diminuição do tom de voz. Então, mesmo quando ele não tem alteração de deglutição, ele tem essa alteração de fala, que pode melhorar só com medicação, mas muitas vezes ele precisa de uma fonoaudióloga para ajudar também nesse sintoma de hipofonia que a gente fala. E, muitas vezes, numa fase mais avançada, além da hipofonia ou desartrofonia, pode ter essa questão da deglutição, que, como eu falei, é um dos principais fatores de complicação da doença, né? Que o paciente faz broncoaspiração e desenvolve uma pneumonia, enfim, isso pode ter um desfecho ruim. Então, a fonoaudióloga geralmente é solicitada nesses momentos, né? Para tratamento da desartrofonia, hipofonia e das questões relacionadas à deglutição. Ótimo. E a fisioterapia? A fisioterapia, ela é muito importante também, principalmente em sintomas de marcha e equilíbrio, né? Então, existem alguns pacientes, geralmente em fase inicial, fazem atividade física, vão na academia, que às vezes não têm a necessidade de um tratamento fisioterápico específico, né? Mas a partir do momento em que eles começam a ter uma alteração de equilíbrio, alteração da marcha, é importante que eles busquem um acompanhamento fisioterápico também, porque são questões principalmente de equilíbrio e questões específicas da marcha. A gente não falou sobre ela, mas existe uma questão que a gente chama de congelamento, que é um sintoma específico da doença de Parkinson, em que o paciente, quando está caminhando, tem uma dificuldade de dar o próximo passo, que a gente chama de congelamento. É como se ele ficasse com os pés congelados, parados no chão, e ele não consegue dar o próximo passo. Isso é um sintoma da doença, que pode melhorar com medicação, mas que geralmente responde muito bem à fisioterapia específica, tá? Então, geralmente alterações posturais, alteração de marcha e de equilíbrio pedem muito um tratamento fisioterápico mais específico. Ótimo. E você ainda citou a terapia ocupacional aqui. A terapia ocupacional, ela é importante para alguns sintomas específicos, assim, né? Mas ela tem muito a ver com o dia a dia do paciente. Então, às vezes, por exemplo, uma alteração de escrita, então uma dificuldade de escrita, a micrografia que pode existir na doença de Parkinson pode ser tratada na terapia ocupacional. Algumas questões relacionadas a tremor com dificuldade de comer, também pode ser trabalhada na terapia ocupacional, maneiras de pegar a colher diferente, ou usar utensílios diferentes. Isso pode ser uma indicação de acompanhamento com terapeuta ocupacional. Ótimo. Isabela, acho que deu para ter uma visão geral bem legal aqui da doença de Parkinson, né? Desde o diagnóstico, entender a evolução da doença, os tratamentos. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Obrigada a você, obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigado mais uma vez.